Quais são os hábitos das pessoas prósperas? As pessoas prósperas têm alguns comportamentos em comum, então, vamos a elas. 1. É preciso ter uma bem definida e mensurável meta financeira. Você precisa escrever no papel uma meta real, anotar a meta em um papel e ler diariamente. 2. Ter um programa de estudo planeado e cumpri-lo religiosamente. Não se distrair e seguir o que está no papel e de preferência ter uma leitura diária. 3. É preciso estar, constantemente, pensando em novas e criativas fontes de renda. Exemplo. Caso tenha um emprego fixo, buscar vender produtos pela internet. 4. Se unir com pessoas de sucesso. Poder da mente mestra, assim como é citado no livro Pense e Enriqueça. 5. Escutar com atenção. Buscar conhecimento especializado, cursos, palestras, mentoria, etc. 6. Esperar ser próspero. Fazer afirmações positivas sobre o objetivo a ser alcançado. Se você não crê, ainda não está pronto. Vou-te contar um segredo. Se você escrever uma mentira num cartão e ler este cartão com frequência, você vai começar a acreditar. O que quer que você escreva, repetidamente, várias vezes. Escrever causa pensamento, o pensamento cria uma imagem e à medida que você vai se envolvendo com ela, você a está planeando na inteligência universal e ela é a moral. Não importa o que você planta porque vai retornar o que você planta. Você pode plantar uma erva moura que é um veneno mortal e a uns 5 centímetros de distância você pode plantar milho que é um alimento saudável. Um crescerá com tanta abundância quanto o outro. Essa é a verdade. Hitler provou isto. Contou mentiras ao povo, mas a sua maneira carismática de expressar isto continuou sistematicamente e as pessoas começaram a acreditar. Primeiro ele os fez queimar os livros, então, ele fez queimar as pessoas e acreditem. Tem muita gente que acredita até hoje que ele estava certo, mas foi cruel e estava errado. Se você constrói uma imagem e internaliza, está plantando-a na inteligência universal que opera por lei. A primeira lei é a transmutação perpétua de energia. Tem que ser mover para a forma física. Pare de tentar descobrir como isso vai acontecer porque você não sabe o suficiente, mas apenas saiba que vai acontecer. A chave está aí. Você está pronto. Você pode acreditar que pode fazer algo e não ter a menor ideia de como isto vai acontecer. No momento que sua crença combina com qualquer estado, você se funde com ele. O que isto significa? Você se torna um com ele. Você se torna um com este estado. Esta união resulta na ativação, projeção das etapas, planos, condições e circunstâncias. Não importa como isto vai acontecer. Esta é a parte interessante da viagem, descobrir como isto vai acontecer. Aconteceu isto, aquilo, conheci tal pessoa, e eu descobri isso e então eu me deparei com esse livro. Esse novo estado de percepção consciente se torna seu lar. Você pode ser o único que vive lá. E é a partir de lá que você vê o mundo. É a sua oficina. E se você for observador, verá a realidade externa se moldando ao modelo da sua imaginação. Que informação maravilhosa! Jesus disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas se até este monte disseres ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração crendo, o recebereis. Como é a frequência da sua imaginação? Quando você imagina que está em certo lugar, então, não deixe que este local desapareça. E quando sua mente for até lá, decida-se que ela vai permanecer por lá, porque este é o lugar. Pois, no fundo você não se importa seja qual for o pensamento e a imagem. Se sua mente pode ir até lá, você, também, pode ir fisicamente neste lugar. Como é a frequência da sua imaginação e qual o nível que ela está? Vamos entender, frequência é um nível de vibração. Tudo vibra e está se movendo. Mesmo que pareça estar parado, entretanto, nada está. Inclusive, tudo está se movendo tão rápido que parece estar parado e cada frequência está ligada a uma acima e outra abaixo, não existe uma linha de demarcação. Agora, você sabe o que isto quer dizer. Isto significa que você pode ir, rapidamente, para uma frequência mais alta num estalar de dedos. Da mesma forma você pode ir na velocidade da luz para uma frequência mais baixa, algumas pessoas fazem isto, já que pensamos em frequências. Então, temos que ajustar isso em nossa mente. Que é uma energia fluindo através da nossa consciência e que temos o que é chamado de fator de raciocínio indutivo que nos dá a capacidade de captar pensamentos. Aliás, na verdade existem pensamentos flutuando por aí. Os meus e os seus pensamentos estão por toda parte. Se eu tiver um pensamento que é onipresente, é tão presente em sua mente quanto na minha. A frequência da sua imaginação vai depender do pensamento que você escolhe. Você pode estar ciente disto, mas com seu fator de raciocínio indutivo você pode escolher um pensamento, captar isso de um poder criativo que não se altera.
Puro espírito que pode criar um pensamento, enfim, você pode. Literalmente, criar um pensamento que você associa ao outro e desta forma se faz uma ideia. Que não são nada mais do que um pensamento ou uma coleção de ideias direcionados para um propósito. Então, o que devemos fazer? Precisamos pegar esse poder que flui através de nós e usar essa faculdade superior que temos para criar pensamentos. Este é o único ponto em que todos os grandes líderes concordaram. Eles discordaram em, praticamente, tudo mais, todavia, foram unânimes em dizer que nós nos tornamos o que pensamos. Sim. Ouça a conversa da maioria das pessoas, uma alta percentagem da população. Elas estão falando sobre o que não querem e o que esperam que não aconteça. Elas nunca percebem. E é óbvio que não vão perceber isso, que elas estão dirigindo esse poder magnífico que é, totalmente, subjetivo. Não tem capacidade de alterar qualquer coisa, embora você possa escolher, mas quero lhe dizer algo. Não há escassez de pensamentos e imaginação. A resposta é que não há falta de boas ideias fluindo em sua mente, portanto, não há escassez. Existem abundância delas, seja enquanto você está dirigindo ou quando você está no chuveiro ou jantando ou conversando com alguém. Quando você faz pausas mentais, todos temos essas ideias fluindo para nossa mente, concordam? Mas, infelizmente, nós as descartamos com a mesma rapidez com que elas surgem. Por que faríamos isto? Não conseguimos mantê-las no nosso foco. Podemos dizer, eu posso fazer isso, mas por que não fazemos? Porque somos ignorantes. É por isto. Se você for observador, verá a realidade exterior se moldando ao modelo da sua imaginação. É assim que a imaginação funciona. Imaginação não é só algo com que as crianças brincam até que elas fiquem um pouco mais velhas. Napoleão Hill disse: a imaginação é a força mais maravilhosa, milagrosa, inconcebivelmente poderosa que o mundo já conheceu. Você tem uma das suas faculdades superiores que é um dom sagrado. Agora, o que eu quero sugerir que você faça é, realmente, se deixar a relaxar e comece a sonhar. Conforme você faz isso, também, fique ciente de como seus paradigmas vão lutar contra você. Enfim, aqui estou eu. Eu sei como cheguei até aqui e um dia quero estar naquele lugar, por isto não deixe isso morrer, seguro. Se falecer, traga-o de volta e entenda que é uma frequência. Você conhece a lei do vácuo da prosperidade? Você quer e eu quero um bem maior neste planeta. Que coisas positivas aconteçam. Mas entenda isso. Eu não posso colocar uma camisa nova no guarda-roupa sendo que as velhas tomam conta do espaço, até que eu me livre dele. Você não pode mudar de carro, até que se livre do carro antigo. Você não pode colocar nada no lugar do aparelho de televisão que você assiste, até você conseguir se livrar deste aparelho de TV. Então, você deve criar um espaço para o bem que você deseja. Eu não sou capaz de adivinhar o número de pessoas que adorariam encontrar, desfrutar, amar e ter um relacionamento significativo com alguém. Elas nunca vão ter isso até que deixem ir aquele relacionamento antigo. A pessoa pode ter ido embora, mas a ideia ainda está lá. Você tem que criar um espaço para o bem que você deseja. Você apenas tem que fazer isto. Abra mão do velho. E se não fizer isto, você nunca vai ter aquele relacionamento. Eu gosto de dar coisas. Realmente faço isto. Eu fico satisfeito, mas algumas pessoas me dizem de vez em quando: ah, você dá muito e não deveria fazer isto. Que declaração horrível. Você deveria se desprender de tudo que você obtém e colocar de volta de onde veio. Se um fazendeiro não fizer isto, você logo vai ter um pobre agricultor. Ele se desprende de sua colheita e a coloca de volta no solo. Se você não se desprender de tudo que você recebe e colocar de volta onde você obteve, você nunca vai conseguir muito mais. Nos agarramos a ideias antigas, mas por que fazemos todas essas coisas? Somos inseguros. Lembramos de como somos físicos. Não é estranho como nos sentimos seguros se temos alguns dólares em nossa conta? Um pedaço de papel. Que burrice. A segurança está dentro de nós e quanto mais aprendemos sobre nós mesmos, menos precisamos de todas essas coisas ao nosso redor. Algumas pessoas são acumuladoras, mas você tem que criar um espaço para o bem que você deseja. O que vou sugerir é que você teste esta lei. Eu sugiro que você vá até seu armário e pegue cada peça de roupa ou vestimenta que você não use e se livre disto. Coloque apenas no chão e dê um fim neles. Limpe o armário e se liberte de tudo que tem lá dentro. Saiba que em um período curto de tempo aquele armário vai encher de novo. Você dirá: aonde vou conseguir o dinheiro? Você o atrairá. E conseguirá as roupas que você quer. Então, quero que você pense nas horas áreas da sua vida em que você deseja se livrar de coisas e em quartos diferentes. Muita gente tem um sofá que não gosta, então livrem-se dele. Alguns têm automóvel e não suportam, então livrem-se deles.
Você não vai viver por muito tempo. Decida que você vai criar um vácuo, deixar de lado a velha ideia e aceitar uma nova. Crie espaço para o bem que deseja e se duvidar de mim, experimente. Se você duvida de mim, faça o teste. Qual decisão que você realmente quer? Este, realmente, é um negócio preto e branco. Não importa o quanto você trabalha. Não importa quantas horas você se dedique, se o paradigma não muda no final das contas, os resultados permanecem os mesmos de um ano para o outro. Por isto que há pessoas que passam por toda a sua vida, vivendo da mesma forma que seus pais, avós e bisavós e nada muda. É como preconceito, fanatismo e ignorância de uma geração para a próxima. Veja, quase todo mundo pensa que é diferente. Te digo uma coisa. Se pegássemos todos nós e puséssemos em um grande incêndio, todos seríamos reduzidos ao mesmo nível, é assim que funciona. Somos todos iguais. Sabe o que é diferente? Nossa consciência. Isto que é diferente. Uma pessoa é mais consciente do que a outra, então, ela aproveita mais a vida. Tome decisões para mudar paradigmas. Essa mudança de paradigma é uma grande ideia. Mas para ter resultados, você deve alterá-los. Tantas empresas, indivíduos, países e famílias operam com paradigmas. É a nossa maneira habitual de olhar e viver. Aprenda a tomar uma decisão. Eu não entendia o que estava fazendo, mas eu estava seguindo uma direção. A maioria das pessoas não sabem tomar decisões. A escola não ensina a tomar decisões, nem nossas famílias. Nossos pais nos amam tanto que querem nos proteger e tomam decisões por nós. Então, quando chega a hora de sair de casa não sabemos como tomar uma decisão, estamos ferrados. Então, vou-te ensinar algo sobre decisão que vale peso de ouro. É a ideia mais valiosa que aprendi e a maioria das pessoas não entendem. Uma das causas do fracasso é a procrastinação. Se você é um procrastinador e você deseja obter uma coisa, tome decisões. A procrastinação é o oposto de decisões. A procrastinação é o oposto de decisão e é um inimigo comum que toda pessoa tem. Mas veja. Porque você não consegue tomar uma decisão. Porque você é procrastinador. Mas como supera a procrastinação? Tomando decisões. É isto. Lei de causa e efeito. A maioria das pessoas que passaram de $1 milhão divulgou que cada uma delas tinha o hábito de tomar decisões. Prontamente e de mudar estas decisões, lentamente, se realmente mudassem. As pessoas que falharam em acumular dinheiro, tomaram decisões muito, lentamente, e elas mudaram, rapidamente e frequentemente. Você sabia que você é uma massa de energia? Entenda que você é uma massa de energia e que funciona em frequências. Assim como as funções do seu telefone que funcionam em uma frequência. Você funciona em frequências que é um nível de vibração. Você está em uma frequência e é um número infinito de frequências. A lei da vibração decreta que tudo se move e nada se repousa em nós. Literalmente, nos movimentamos em um oceano de movimento, sem dúvida. Cada frequência é como as cores que deram ao arco-íris. Conforme elas se encaixam, não há lugar onde uma cor termina e a outra começa, pois elas estão todas juntas. Visão é físico. Mas você nunca vai ver isto com algo que você chama de visão, pois é um fator sensorial físico. Uma mesa vibra, parece ser sólida, mas não é. Se você observar sob o microscópio, você terá partículas de energia se movendo. Ela se move tão rápida que parece estar parada. Frequência é vibração. Temos que entender que a frequência é um nível de vibração. Uma vez que nada é criado ou destruído, você tem que entrar na mesma frequência do bem que você deseja. Quando eu ligo um rádio e vou mudando de frequência para aquela música que quero ouvir, o que eu estou fazendo? Eu estou sintonizando em frequências diferentes. E conforme você obtém a imagem e se envolve, você altera a frequência em que você está. Portanto, você atrai o que quer que esteja nessa frequência. Você pode ir para uma frequência mais alta, mas você pode ir para uma frequência baixa numa velocidade muito rápida. Algumas pessoas fazem isto. Tudo está conectado. Não há uma demarcação onde uma coisa termina e a outra começa, enfim, estamos conectados. Você está lidando com o infinito, sem começo e fim. Você é um ser criativo. Não há limites para o que você pode fazer. Destruindo e reconstruindo a autoimagem. A primeira coisa que você tem que fazer para construir sua autoimagem é desconstruir o que disseram a você. A autoimagem que você tem de si mesmo não tem nenhum significado, segundo Bob Proctor. Eu vou explicar uma ideia que qualquer criança deveria saber. O Dr. Maxwell Maltz, por volta de 1960, disse que foi a maior descoberta psicológica dessa geração. É a autoimagem, então, observe. Como você se vê é sua autoimagem.
Você e eu temos uma autoimagem de nós mesmos e isto é como nos vemos. Você pode ser ver no espelho, mas não é a maneira como você se vê. Eu me vejo em minha mente e isto é baseado em informação que eu tenho de mim. O problema é que algumas pessoas têm um monte de informações falsas, então, elas têm uma autoimagem falsa. Sua autoimagem é reforçada por paradigmas. Esta autoimagem é fortalecida dentro de nós devido ao paradigma. Paradigma é um conjunto de ideias ou hábitos que são fixados no tesouro de nosso subconsciente que são parcialmente genéticos ou ambientais. Em outras palavras, são ideias construídas nos genes antes do nascimento, por isto que parecemos com nossos parentes. Portanto, qualquer coisa que você faça vai depender de como você se vê. Você vem com piloto automático. O ser humano já vem com um piloto automático, igual do avião que quando chega a uma certa altura depois da decolagem. O que quer dizer que dentro do seu subconsciente tem sua autoimagem que é ligada de forma automática. Vamos imaginar que sua autoimagem diz que você está acima do peso, imediatamente, você vai fazer uma dieta balanceada e se move para a ação, mas o que acontece? Você morre de fome, não tem açúcar, para de comer chocolate porque você sabe onde quer chegar e sabe que eles vão engordar, mas não são eles que te fazem engordar. Mas sim a imagem de si mesmo que te faz engordar. Ignore o que é necessário. Se você tivesse uma imagem de magreza poderia comer tudo que visse pela frente, então. Você só precisa ignorar o que é necessário para a manifestação da imagem, através do seu sistema de eliminação. Sistema de eliminação é um sistema em seu corpo, mas agora este é o ponto. Como uma pessoa que está acima do peso começa uma dieta sem mudar ou alterar a autoimagem. Qualquer perda de peso é temporária. Elas perdem peso, mas são programadas para procurar que perderam. A autoimagem sendo um instrumento medirá o desvio do objetivo definido e ainda corrigirá, imediatamente, o curso. O peso que foi perdido será encontrado. Por isto que se você quer mudar o peso, terá que mudar o paradigma e você pode viver isto. Você é o infinito e a mais perfeita criação de Deus. Por isto, desenvolva a coragem, a consciência, a sabedoria para viver da forma que realmente quer viver. A vida é curta e passa rápido, você pode ser ou ter qualquer coisa que quiser.